Está em ritmo de carnaval. O programa de hoje vai mostrar a animação. O programa a seguir contém cenas inadequadas para menores de 14 anos. Que a mulher mais quer, no fundo, é tão parecido com o que o homem quer. A comparação cada vez mais fácil da mulher fazendo as mesmas coisas que o homem fazia antes, se isso também contribui para a fragilidade masculina. Deveria ser a crise dos valores tradicionalmente atribuídos ao masculino, a força, a dominação, a exclusividade na vida pública, por exemplo. Eu acho que isso é a crise do masculino e acho que ela é boa. A arma, ela pode ser entendida como um símbolo fálico. Poderia ser uma expressão de poder, de masculinidade. O que é falo? Poxa, você não facilitou nada, né? Na vida pública, as mulheres ocuparam lugares que antes eram exclusivos dos homens. Esta mudança de papel transformou profundamente o relacionamento entre homens e mulheres, também na vida privada. Maria Rita Kel fala sobre como as conquistas das mulheres tiraram os homens de seu lugar original e geraram um mal-estar da masculinidade. A masculinidade, tal como nós acreditamos que ela exista como natural do homem, exige, da mesma forma que a feminilidade, mas a feminilidade todo mundo sempre soube, uma dose de impostura. E é isso que eu gostaria de discutir. E por que quando mudam os parâmetros sociais, que organizam um pouco os valores, os lugares, dividem papéis, etc., essa impostura corre o risco de se revelar como impostura. Se a masculinidade fosse eterna, ou seja, fizesse parte de uma ordem natural das coisas, não estaria em crise. A natureza não entra em crise, a não ser quando o homem a põe em crise, mas a natureza em si não entra em crise. Então não teria razões para se pensar em crise. Então, se existe crise, é porque os fundamentos do eterno masculino foram abalados pela história, né? Pela história, pela vida, pelas transformações sociais, enfim. Entre essas transformações sociais, nós temos que necessariamente incluir as transformações ocorridas do lado das mulheres. Tanto que já não se fala mais em eterno feminino. A ideia de que a mulher, essa é uma frase do poeta Baudelaire, é natural, portanto abominável, ou seja, inteiramente determinada pelo seu corpo, isso é que é ser mulher, né? Já estava em crise ao final do século XIX. Foi aí que o Freud foi escutar as suas histéricas e entender alguma coisa dessa crise. A mulher é o reflexo de todas as graças da natureza condensadas num único ser. É uma espécie de ídolo, talvez estúpido, mas maravilhoso, encantador, que mantém os destinos e as vontades presas ao seu olhar. A mulher é esse ser terrível, incomunicável, como Deus. E talvez só seja incompreensível porque não tem nada para comunicar. Desde que o Freud escutou suas primeiras histéricas, ele entendeu, e essa é uma formulação dele, que não se nasce homem e mulher. Ninguém é homem e mulher pelo sexo biológico, masculinidade e feminilidade. Ser homem, ser mulher, não faz parte do ser. Faz parte, quer dizer, consequência de um percurso. Daí as singularidades também, daí a dificuldade, e isso é muito moderno, e Freud é muito moderno disso, de se estabelecer, mulher é assim, homem é assim. Basta olhar a maneira como as pessoas ocupam seus lugares de homens e de mulheres, inventam seus estilos, circulam pelo mundo, para a gente perceber que as estereotipias já não se sustentam, já não são necessárias. Já não se trata, como na sociedade vitoriana, da proibição da sexualidade, dos atos, da expressão dos corpos. Já não se trata disso na sociedade contemporânea. As mulheres perguntariam: o que eu devo fazer para ser ao mesmo tempo amada e desejada? O que parece que é a mesma coisa, mas não é. Não era de se esperar que o amor, principalmente ser amada,
se tornasse tão difícil, já no portal do paraíso, do suposto paraíso, da emancipação sexual feminina. O tabu da virgindade lhes garantia um lugar, digamos, de objeto inquestionável do desejo. Nada como um objeto inacessível para ele se tornar um objeto de alto valor do ponto de vista do desejo. Me parece que tem um movimento aí do campo da comunicação de massa um pouco contraditório, que reforça muito a imagem da mulher muito como objeto, muito como corpo, ou muito como só um ser a ser desejado pelo homem e não compreendido e não parceiro do homem. Na dramaturgia, tem personagens femininos de todos os tipos. Tem mulher mãe coragem, tem mulher emancipada, tem mulher executiva, tem mulher... E tem as gostosas para dar ibope. Na publicidade, a questão do apelo erótico como valor agregado da mercadoria faz com que o corpo da mulher vire qualquer coisa. Quanto mais se fala em sexo, se pensa em sexo, se utiliza sexo como valor agregado para a publicidade, quanto mais o sexo circula como imagem, como discurso, na verdade, mais parece que os homens são sujeitos a um certo rápido desinteresse. Os homens poderiam fazer, nos consultórios dos psicanalistas, a seguinte pergunta: o que faço para ser capaz de amar aquela mulher que finalmente me revelou o seu desejo? Se tornou acessível, cujo desejo não é mais um mistério, algo intocável, distante, não apenas pelo tabu da virgindade, mas por todas as ressonâncias de alguns séculos de moral sexual repressiva sobre as mulheres, que tornava para as próprias mulheres o seu desejo inacessível para elas mesmas. Né? A repressão, não estou dizendo de recalque, a repressão causa isso, um desconhecimento do desejo. Né? Então, a mulher que não sabe do seu desejo e que não se revela, ela é muito mais misteriosa e, nesse sentido, muito mais, talvez, estimulante para a curiosidade masculina do que a mulher que sabe do seu desejo e vai agindo de acordo com ele. Já os homens que, no período freudiano, achavam que a sua masculinidade fazia um pouco parte da natureza, né? Eles estariam dispostos a amar e a proteger aquelas mulheres que pareciam que não poderiam viver, se sustentar no mundo sem eles. Né? Freud, nas suas várias cartas de amor à sua noiva, Martha Bernet, ele discutia muito isso. Ele dizia, discutindo com o incipiente feminismo da época, um dos feministas incipientes, para quem não sabe, era o importante economista John Stuart Mill, e ele dizia: como é que uma mulher que tem um pretendente, que a adora, que é capaz de colocá-la num altar, beijar-lhe as mãos e prometer que para o resto da vida ele vai cuidar dela, sustentá-la, trabalhar para ela, lhe dar os filhos que ela quiser, como é que uma mulher há de querer trocar isso por entrar no mercado de trabalho e concorrer com esse seu adorador? Né? Para que concorrer com o adorador? E o Freud, nesse ponto, é engraçado, isso ele ainda ele não é o Freud psicanalista, isso é durante seu noivado. Tá? Ele tinha uns 30 anos, foi um longo noivado, os dois, cada um numa cidade, o que também aumenta a idealização do objeto. Né? Ele dizia, evidentemente depois ele começou a discutir a feminilidade em outros termos, mas ele dizia que a mulher foi dotada pela natureza da graça, da doçura, da delicadeza, da beleza, para ter um escravo a seu serviço. Foi isso que a natureza fez. Mas, em todo caso, não vamos esquecer que nas biografias de Freud há uma sugestão de que essa mulher idolatrada, que ele colocou no altar, para quem ele escreveu cartas tão apaixonadas, com quem ele se casou, para quem ele deu 6 filhos, ele deu no sentido vulgar, como se falava, né? O homem dá filhos à mulher, ele se desinteressou sexualmente dela muito depressa. Há muitas biografias de casamentos românticos, de homens com mulheres nessa posição feminina tradicional. É claro que não é uma regra, tá? Mas é para se pensar. Essas mulheres que estiveram, aceitaram ser adoradas, que foram inacessíveis sexualmente até o casamento, que dominavam, digamos, todos os artifícios da feminilidade, que souberam se fazer adoradas e desejadas, etc. Há muitas histórias de casamentos nas quais o parceiro, quando conquista, depois de algum tempo se desinteressa. Isso em biografia de homens e de mulheres. Tá? Então, há algo aí do puro feminino que não faz liga com o homem.
É como se hoje se perguntasse aos psicanalistas: o que eu faço para voltar a ser mulher? O que eu faço para voltar a ser homem? Mas que pergunta é essa? Quer dizer, pensar a diferença sexual em termos de uma restauração, de um retorno aos bons velhos tempos, é um pouco estranho, porque quando é que os bons velhos tempos foram bons? No sentido da realização pessoal, sexual de homens e mulheres na sua diferença. Foi essa divisão rígida de papéis homens e mulheres que produziu, por exemplo, crianças capturadas no lugar de consolo, não sexual diretamente, mas sensual, de suas mães. Mães de família fechadas sobre si mesmas, nas quais os filhos eram socialmente reconhecidos como a única fonte de prazer e única razão de ser e de vaidade e de realização das mães. A ideia de voltar aos bons velhos tempos, para tudo ficar claro, a gente voltar a entender o que é o homem, o que é a mulher, eu acho que está fora do nosso horizonte. Nós já superamos e os bons velhos tempos não eram tão bons assim, né? Agora, se o criador da psicanálise nos deixou como herança uma pergunta que ele disse, ele mesmo confessou que nunca soube responder: o que quer uma mulher? Hoje se acrescenta, então, para a psicanálise uma segunda pergunta interessante, que é: o que é ser homem? E essa pergunta não é trazida pelas mulheres, é trazida como pelos homens. As últimas décadas de disputa entre os sexos foram um tempo de conquista para as mulheres. Já os homens vivem um tempo de derrota. Eles sabem que sua supremacia está ameaçada. Enquanto a mulher se faz forte com suas conquistas, o homem de hoje em dia está abalado pela contestação profunda dos valores masculinos. O homem contemporâneo precisa se reinventar a partir dos novos valores femininos. Para que um homem circule um pouco à vontade com o fato de ser homem e com os riscos de ser homem, principalmente, porque isso não é uma coisa dada, é preciso que ele saiba que o seu pênis tem um valor fálico, mas não é um falo. Mas justamente porque no homem o falo faz presença como órgão, a sua sustentação fálica está constantemente ameaçada. Se eu tenho, eu posso perder. E a lendazinha masculina dos meninos é: se eu competir com meu pai pela mulher dele, ele corta, né? Essa é a ideia. Mas, na verdade, se a gente pensar nos atributos fálicos, essa angústia do menino caracteriza o falo. Se eu tenho, eu posso perder. Tudo que se tem, se pode perder. Tudo que se tem de valor, mesmo que seja um valor aparentemente meu, conquistado, que faz parte da minha natureza ou do meu ser, eu posso perder. Se a gente deslocar para o campo da visibilidade, a visibilidade, evidentemente, não se limita à visibilidade de órgão, de corpo. Por que a mulher, por exemplo, depende mais, historicamente depende mais, da visibilidade do seu corpo todo? Dos adornos, da beleza, da sedução, da sensualidade, do que o homem? Por que um homem pouco vaidoso ou pouco beneficiado pela natureza em seus atributos estéticos, ele pode se marcar como homem, se posicionar como homem, e, inclusive diante das mulheres, ter uma certa certeza do seu valor, independente da beleza, do charme, dos músculos? E por que a mulher ainda precisa tanto da visibilidade do corpo? É que a dialética da diferença entre o homem e a mulher, historicamente, é indissociável da dialética do público e do privado. O que garante a visibilidade do homem não é seu corpo, é sua presença na esfera pública. Na Grécia clássica, o que confere valor aos sujeitos é a visibilidade. Mas visibilidade não é, como na sociedade do espetáculo de hoje, visibilidade de imagem, visibilidade de se aparecer nos telões. Visibilidade está ligado muito mais ao uso da palavra do que à imagem de corpo. Está muito mais ligada à interferência no espaço público dos homens, cidadãos da polis, do que se estavam bem adornados, se tinham músculos, se não tinham músculos. Só que esse critério de visibilidade da antiguidade clássica excluía as mulheres, os escravos e as crianças, né? Só quem podia
se assegurar da sua visibilidade como capacidade de existir e de fazer a diferença na vida da polis eram os homens cidadãos. Honra, prestígio, poder. Na Grécia Antiga, os valores tipicamente masculinos eram conquistados pela participação do homem na vida pública das cidades. As mulheres viviam reclusas no ambiente doméstico, sob o domínio de seus maridos. Na Grécia Antiga, até mesmo a prática homossexual era usada para a afirmação dos valores masculinos. Um homem mais velho, de maior status social, poderia ter como seu amante outro homem que lhe fosse inferior nesses quesitos, como forma de provar seu poder. Ou seja, se as mulheres foram privadas de voz, de lugar, de participação, de decisão, de poder, de expressão, ela não existe. O homem existe porque ele marca o seu lugar na vida pública historicamente. Não é porque tem um pênis que o homem existe. Ele existe porque ele tem voz. É importante a gente entender, já que estamos falando de masculinidade em crise, que não é a posse de um pênis que garante a masculinidade. É a soma dos atributos masculinos, entre os quais o pênis está incluído, claro, socialmente reconhecidos. Tradicionalmente, o que se poderia dizer que é masculino num homem, né? Coragem, inteligência, habilidade, capacidade de fazer dinheiro, de sustentar a família, poder, força física, né, etc. Né? Que são desdobramentos da metáfora fálica. E esses desdobramentos, evidentemente, se afirmam no campo da cultura e não no campo do desempenho sexual. O desempenho, às vezes, é consequência de como o homem se sente à vontade circulando entre esses signos de masculinidade. E nas mulheres, beleza, sedução para poder conquistar o dono do falo e maternidade. Na verdade, os desdobramentos do falo, tradicionalmente para a mulher, são a cadeia de desdobramentos é muito mais curta e são extensões do corpo. Estava muito mais atado à capacidade reprodutora e sedutora dos seus corpos, né? Mesmo o pensamento iluminista, que influenciou tanto a psicanálise freudiana, ainda fazia uma certa diferença. O ser de razão, simbolicamente, era o homem. E a mulher, no pensamento de muitos filósofos, ainda era estudada, entendida, a partir da sua natureza. O que torna a questão da diferença sexual tão crítica na modernidade, né? Por um lado, a privatização da vida. Na modernidade e na modernidade tardia, hoje, né? Chamada pós-modernidade, que eu prefiro chamar de modernidade tardia. A vida é muito mais privatizada, o espaço público é muito menos valorizado. Então, o homem se torna, mas isso vem lá da era vitoriana, vem vindo, se torna, se você comparar com os homens, o lugar dos homens na sociedade de corte, nas sociedades guerreiras, etc., se torna um lugar muito mais doméstico, muito mais próximo da mulher. Ora, na medida em que o homem foi se domestificando, a mulher, mesmo com esse espaço público um pouco menos valorizado, foi ganhando espaço público. Então, os campos se embaralharam. A afirmação da masculinidade se desloca para o campo da vida privada. Eu vou dar um exemplo dessa diferença. Freud tem uma passagem na sua autobiografia, quando ele é bem jovem ainda, e ele fica muito escandalizado com o modo como os médicos tratam a histeria. Ele está andando por uma rua, não lembro se de Viena ou de Paris, com um colega, Cronbach, um outro psiquiatra, não é psicanalista ainda, nem Freud é psicanalista ainda, e eles encontram uma paciente desse colega do Freud, que diz, ela é uma histérica que não dá para curar, porque ela é casada, mas o marido é impotente, então ela é uma virgem intacta. E o Freud diz, mas se você... Na época que se pensava que a histeria era... o Freud também pensava era resultado só de não ter sexo, né? Achava-se que as mulheres ficavam histéricas porque não podiam ter sexo, ou porque não tinham por alguma razão. E o Freud diz, mas se você sabe disso, por que você não diz a ela? Né? Como se fosse assim, ela ia poder se curar, né? E o Cronbach responde, bem, nós temos que proteger, sacrificar a nossa reputação de médicos para proteger a reputação do marido. Nesse pacto masculino, não estava em questão a mulher. O Cronbach responde, o médico sacrifica a sua reputação para salvar a reputação do marido. Ela que fica histérica, coitada. Que azar, né? Deu esse azar na vida. Casou com um homem impotente. A potência sexual do marido, a impotência eventual, não punha em causa a sua masculinidade no espaço onde ele circulava.
Quer dizer, isso era um segredo de família, segredo de alcova. Então, essa mudança histórica é importante. Quer dizer, quem atesta a virilidade de um homem, antes de mais nada, hoje, é a sua mulher. Hoje, os homens aqui constituem uma espécie de enigma, né? E por isso o Ocidente contemporâneo é obcecado pelo desempenho sexual dos homens. É no campo da sexualidade que se afirma uma suposta identidade masculina. Isso é contemporâneo. Os cavaleiros medievais, corajosos, guerreiros, eram castos. A questão da performance sexual não necessariamente compunha a masculinidade. A identificação de uma mulher com atributos tidos como masculinos só pode fazer dessa mulher cada vez mais mulher. Então, talvez a principal diferença entre um homem e uma mulher é que a mulher também é mulher e o homem só é homem. Essa é uma diferença importante. E hoje, a questão de tornar-se homem é se opor a tudo que possa assemelhar-se a ser uma mulher, ou tudo que possa ser parecido com uma mulher. Ora, isso torna a masculinidade bastante constrangida na sociedade contemporânea. A masculinidade, então, como uma posição agressivamente ativa, pode ser uma construção defensiva contra o gozo da passividade, que, afinal de contas, é acessível aos homens e não faz de um homem uma mulherzinha se ele se dispuser a ocupar, de vez em quando, tanto na parceria erótica, que ficaria mais interessante, quanto na vida, quanto na sua criação poética, no seu desfrute estético, algo da ordem do feminino. Né? Que não precisa ser o continente negro se as novas configurações puderem avançar desse ponto meio de impasse em que se encontra nesse momento. A mulher poderosa e vitoriosa ganhando espaço a cada dia. O homem acuado pela perda do seu espaço original e tentando preservar o que ainda lhe restou. Para a psicanalista Maria Rita Kell, a violência masculina contra as mulheres é sintoma de que o homem não sabe mais qual o seu lugar no mundo e tenta reencontrá-lo pela força. Qual seria uma relação possível entre homens e mulheres nos dias de hoje? Hoje a mulher divide com o homem o sustento da família e o homem divide com a mulher o cuidado da casa e dos filhos. Esta mobilidade de papéis não tornou homens e mulheres seres idênticos. Não é no papel social que se encontra a essência do masculino e do feminino. Qual seria então essa diferença essencial entre homens e mulheres? O que seria uma diferença irredutível entre homens e mulheres? Quer dizer, depois que as diferenças culturais foram mudando, depois que o lugar ocupado pelas mulheres, até o começo do século XX, que parecia que deixava muito claro o que era ser uma mulher, etc., mudou. Depois que tanta coisa mudou, depois que as feministas reivindicaram igualdade, e em vários aspectos conquistaram igualdade, né? A questão era o que seria uma diferença irredutível, ou dá para acabar com todas as diferenças. E se acabasse com todas as diferenças, o que seria, por exemplo, o desejo entre homens e mulheres, né? Se estabelecesse uma absoluta igualdade. A cada vez que se discute o masculino, o feminino entra em causa. E a cada vez que se discute o feminino, o masculino entra em causa. E cada vez que os homens mudam alguma coisa no seu padrão de masculinidade, afeta o padrão de feminilidade das mulheres. E cada vez que as mulheres mudam alguma coisa no seu padrão de feminilidade, afeta o padrão de masculinidade dos homens, o que não é, senão, um outro modo de dizer que masculino e feminino são construções sociais que visam, com a melhor das intenções, eu não sou bem a favor dessas construções, acontece que a gente tem que saber que elas são sociais e que elas podem mudar, mas que visam manter alguma coisa da possibilidade de se formar de dois sexos que não fazem um, absolutamente não fazem um. Isso já Lacan dizia quando ele disse não existe relação sexual, nesse sentido que a gente imagina, né, de uma perfeita complementariedade. Mas desses dois sexos que não fazem um, que não são duas metades da mesma laranja, que não se atraem automaticamente como dois polos de um ímã, tanto que as homossexualidades estão aí todas, né? Mas fazer desses dois sexos alguma possibilidade de parceria desejante, amorosa, estável. Na medida em que as mulheres se tornaram, digamos, supostamente, né, mais senhoras de seus desejos, né,
sintomas sociais, talvez até muito antigos, do desajuste entre os sexos, digamos assim, vem crescendo de forma muito assustadora. E eu vou falar do Brasil, mas eu acho que esse fenômeno não é exclusivamente brasileiro, né? E o sintoma que me interessa aqui analisar é a violência, que eu vou colocar entre aspas, amorosa, de homens contra mulheres. A Organização Mundial de Saúde, para ver que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, estima que 70% das mulheres assassinadas no mundo seriam vítimas de seus amorosos parceiros ou ex-parceiros. E as causas mais frequentes são traição, tentativas de separação de parte da mulher. No momento em que a dificuldade de legitimar o seu lugar na vida pública, na vida social, é crescente, para homens e mulheres, mas os homens têm mais a perder com isso, as mulheres ainda estão num movimento ascendente, os homens já estão sentindo que estão perdendo alguma coisa, emprego, salário, poder aquisitivo, poder político, ou espaço de participação. Então, se a família não vira um pouco assim, o último refúgio, o último lugar onde eu sou valorizado, agora estou falando do ponto de vista de um homem, onde eu tenho um lugar, onde eu tenho um papel, e perder isso não se torna insuportável. O importante é pensar qual a natureza da paixão que move esses crimes, né? Que tipo de tormento amoroso está em causa nesses assassinatos? Do que sofrem esses homens que matam, sequestram, espancam as mulheres que não querem mais viver com eles? O tipo de movimento empreendido pelas mulheres, em consequência, não apenas das lutas puramente ideológicas feministas, né? Da abertura do mercado de trabalho para as mulheres, da abertura do aumento, do acesso das mulheres às universidades, quer dizer, a maior liberdade de circulação das mulheres no espaço público. E também uma certa, porque eu ainda vou relativizar isso, mas uma certa liberdade maior das mulheres em relação a afirmar o seu desejo, que não se esgota necessariamente no primeiro parceiro, na primeira experiência amorosa, no casamento, etc., torna os homens muito confusos e muito perturbados. Quer dizer, tem algo aí que atinge diretamente a masculinidade. Que eu tenho a impressão que esse sintoma social sinaliza que os homens não têm conseguido compreender e principalmente aceitar que nem sempre o que as mulheres querem é aquilo que eles têm a oferecer. Uma carta que Freud escreve para Marie Bonaparte, já no fim da vida, dizendo que depois de 30 anos assim, investigando a questão do inconsciente, a feminilidade, o desejo, etc., ele ainda não saberia responder a pergunta: o que quer uma mulher? Valeria perguntar o que poderia uma mulher querer até a primeira metade do século XX. Para saber o que ela quer, tem que saber pelo menos o que está ao seu alcance, né? E no século XIX, então, quando a Freud escutou suas primeiras estéticas, quando a psicanálise foi fundada, esse campo ainda é muito mais estreito. Quer dizer, o que uma mulher, o que era dado a uma mulher, o que era oferecido, quais eram as possibilidades de querer, não estou falando de desejar, o que uma mulher poderia querer que ela não tivesse que conquistar através de um homem? Seu pai, seu marido, seu companheiro, seu amante. E aí é muito interessante a gente tomar as cartas que Freud escrevia para sua noiva. Ele dizia com muita, eu quero que você me conte tudo o que você pensa, eu quero que você não esconda nada de mim, eu quero que você confie em mim, eu quero que você me diga seus segredos. E depois, em outra carta, ele diz: certamente você há de pensar assim, certamente, minha querida amada, há de querer isso, certamente eu não duvido que a minha noivinha... Então, ele supunha o que ela devia querer e ficava desconfiadíssimo que ela não estava contando tudo para ele. Evidente que ela não podia contar tudo para ele, porque ele já tinha dito o que ela queria, o que ele queria ouvir, né? O que ele esperava ouvir. Então, isso é uma anedota, mas é uma anedota que mostra a situação dessa parceria homem-mulher ali no final do XIX, e tem até um momento generoso do Freud e muito sensível em que ele diz: eu sei que é muito difícil para uma mulher dizer o que ela quer, ainda nas cartas para Marta Bernese, porque vocês foram educadas para não dizer, vocês foram educadas para se reprimir. Os dois grandes temas, tanto literário, quanto médico, quanto jurídico, sobre a feminilidade, no século XIX, quais eram os dois lugares onde a feminilidade aparecia como algo que estava ficando problemático?
na histeria, pelo lado da medicina, o que é isso que essas mulheres têm, que elas não têm doença nenhuma e ficam tendo uns ataques esquisitos, né? E no adultério. Adultério como figura jurídica complicada, principalmente o feminino, né? Criminalizado, mas o adultério como figura literária que surge com grande vigor no século XIX. Se vocês derem uma rápida rastreada só nos mais conhecidos, né? Madame Bovary, Ana Karenina, Mulher de 30 anos do Balzac, Capitu, a literatura do século XIX trata do adultério feminino, a tal ponto que o Émile Zola faz um comentário no jornal Le Figaro, num determinado momento, dizendo se o novo código napoleônico, o novo código civil, legalizar, acabar com o crime de adultério, não, legalizar o divórcio, desculpem, legalizar o divórcio, acaba a literatura, não tem mais assunto. A literatura vive da insatisfação das mulheres casadas. No romance Ana Karenina, de Tolstói, a heroína bem casada abandona a família para viver com seu grande amor. Mas a apaixonada e corajosa Ana não encontra a felicidade. Ela descobre o tormento. Oh, no, wait a moment. The day after tomorrow is Sunday and I have to see Mama. You could go there tomorrow. No, I'm going there on business to do with the power of attorney. And the money won't be ready tomorrow. In that case, then, we won't go at all. I won't go any later than Monday or not at all. Why? There's no sense in that. You see no sense in it because you care nothing for me. You seem unable to understand my position. How do you think I feel cooped up in these rooms? But you are free, yes, you are free. A primeira frase do romance é das mais famosas da história da literatura. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são à sua maneira. Parodiando Tolstói, pode-se dizer que todas as histórias de adultério feminino são iguais, porém cada mulher adúltera é adúltera à sua maneira, pelas suas íntimas razões. Então, em vez de perguntar o que quer uma mulher, nós podíamos voltar essa pergunta para um homem e dizer o que é que você não quer saber, né? Porque se você insiste em não saber o que quer uma mulher, é porque tem alguma coisa que você não quer saber. As mulheres hoje falam muito. Não são como a noiva do Freud. Não são recatadas como a Martha Berners. Qual é a mentira que um homem quer ouvir de uma mulher? É que o que ela quer é aquilo que ele pode lhe dar. Não é grave, esse é um desejo amoroso, né? A mulher também quer isso do homem, né? Mas a mulher vive paranoica de que ela não tem aquilo que ele pode lhe dar e que outra vai aparecer, né? O homem acha que ele tem e que... Então, ela que não entendeu. A outra coisa que me parece que um homem não quer saber, e por isso a pergunta que quer uma mulher continua enigmática, é que a castração não está só do lado da mulher, como pensam as crianças, na verdade, mas é uma fantasia que fica muito presente no inconsciente masculino, né? Se a castração tivesse só do lado da mulher, a castração como a marca de uma falta fundante, o homem não seria desejante da mulher, ele estaria pleno. Ele seria um mero doador de benesses para aquela coitadinha a quem falta alguma coisa. Ele não seria desejante. A castração é a condição do desejo. É nisso, então, que reside o que eu chamo de mínima diferença entre homens e mulheres. Essa mínima diferença se estabelece na passagem pelo complexo de Édipo. No momento em que a menina percebe que lhe falta alguma coisa no corpo, e essa percepção que lhe falta alguma coisa não quer dizer que a ela falte mais do que falta ao homem, quer dizer apenas que o seu órgão sexual não é dotado da mesma visibilidade que o órgão sexual masculino. Então, parece a ela que ela tem um a menos e o homem tem um a mais. Evidente que não é assim, qualquer pessoa que conhecer fisiologia, etc., contestaria essa ideia. É uma fantasia infantil. Quais são os efeitos subjetivos dessa diferença na infância, dessa constatação e dessa interpretação? Aí que é importante que eu chamo de mínima diferença como diferença subjetiva. O homem, o menino, se ele for um neurótico normal pela lei freudiana, né, ele vai se tornar homem sempre marcado por isso que o Freud chama de angústia de castração. Quer dizer, pelo medo de perder aquilo que ele acredita que ele tem a mais. Isso marca, e de fato, pelo menos na clínica das neuroses, marca fortemente o homem. Já a menina, ela, mesmo que possa ter inveja do irmãozinho, do outro, etc., ela não está marcada por essa angústia, por essa forma da angústia. Não quer dizer que ela não seja sujeita a se angustiar. Então, ela vai para a vida numa posição de um certo atrevimento que eu ousaria
dizer, parodiando Marx no Manifesto do Partido Comunista, como aquela que não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. A mínima diferença é essa. Quer dizer, as mulheres, no erotismo, por não terem o medo de perder alguma coisa no seu corpo, no erotismo, não quer dizer que na vida a mulher pode ter medo de perder o filho, de perder o emprego, de perder o dinheiro, de passar vergonha, de perder o marido, não quer dizer que não tenha medos de perder. Mas no erotismo, esse corpo já marcado por uma falta que é imaginária, mas que lá na infância participou da noção do que é que faz a menina ser mulher, faz com que as mulheres no erotismo tenham uma falta de medo a mais. Clássicos apresenta concerto gravado com Eu acho que existe uma confusão entre pensar a mulher que transitou de objeto de desejo para poder se tornar sujeito do próprio desejo, se ela quiser. Sem que ela precise deixar de ser também objeto de desejo. Qual é a plenitude dessa feminilidade? E eu estou pensando em feminilidade, no feminino, até na porção que reside no masculino. Como o masculino e feminino se relacionam no mundo atual? Rousseau dizia que na união entre os sexos, cada um contribui para um objetivo comum, porém não da mesma maneira. Desde essa afirmação, homens e mulheres mudaram muito. No entanto, a ideia de Rousseau sobre a dinâmica de um relacionamento ainda parece bastante verdadeira. O que o Rousseau escreve é o seguinte, muito resumindo grosso modo, que o casamento que está se modificando no final do século XVIII para se tornar o casamento monogâmico por amor, que nós conhecemos hoje, diferente da sociedade de corte, em que os casamentos eram arranjados, não tinham nada a ver com desejo sexual, nem com amor, as parcerias amorosas podiam acontecer por outros canais, e os casamentos eram meros arranjos entre famílias, entre cortes, etc. O casamento começa a ser o lugar do amor idealizado entre sujeitos livres e do amor que deve durar para o resto da vida, com fidelidade, pelo menos do lado da mulher. E ele vai dizer o seguinte, como as mulheres, o homem tem um sexo que se esgota. É uma ideia do começo das ciências ali, né? O desejo sexual do homem se esgota numa substância. E demora muito para essa substância se renovar, então ele vai demorar muito para ter desejo novamente, pelo menos algumas horas. Já a mulher não tem substância nenhuma, e nem nenhum lugar muito claro do corpo por onde o desejo se esvai. Então, a mulher, ela é sexo o tempo todo. Ela é o tempo todo sexuada. Ela é, ele diz, a sexualidade é todo o ser da mulher. Eu não estou fazendo caricatura. Portanto, como é que vai dar certo esse casamento? Né? De um cara que o desejo dele se esgota rápido, supostamente, e de uma mulher que o desejo não se esgota nunca, não tem medida. O único jeito de dar certo é que as moças sejam educadas contra o seu próprio sexo. E aí ele vai dar todos os preceitos do que foi a educação vitoriana, a educação burguesa até 1950 para as moças. As moças têm que ser ignorantes a respeito do sexo, para que seus maridos possam lhe ensinar, de acordo com os limites e as possibilidades deles, senão elas já chegam querendo coisas que eles não podem dar. Elas têm que ser educadas para o pudor, para o recato, para a vergonha do seu corpo, enfim, tudo aquilo que formou gerações e gerações de mulheres e que fez com que no século XIX a histeria fosse sintoma social. O homem deve ser ativo e forte. A mulher deve ser passiva e fraca. A mulher foi criada especialmente para agradar o homem. Se o homem, por sua vez, agrada, é uma necessidade menos direta. Seu mérito está no seu poder. Ele agrada somente por ser forte. Admito que esta não é a lei do amor, mas sim a da natureza, anterior ao próprio amor. Em meados do século XX, ainda em plena ressonância rousseauista do que deveriam ser as mulheres no casamento, uma invenção tecnológica banal cai como uma bomba e venha desfazer esse equilíbrio, que é a invenção do anticoncepcional.
da pílula anticoncepcional, porque outros métodos menos eficientes já iam existindo, sendo testados, mas da pílula anticoncepcional, que permitiu às mulheres separar maternidade, sexo e amor. Não é pouca coisa. Essa modificação, quer dizer, a modificação que isso trouxe para as relações de gênero, foi muito profunda. Não só as mulheres não querem, como no tempo de Freud, quando ele se pergunta o que quer uma mulher. Não só o que quer uma mulher, é só aquilo que um homem pode lhe dar, embora ela possa também querer o que um homem pode lhe dar, como agora você chega no momento em que ela pode não querer filhos, por exemplo. Ela pode querer o sexo e não porque ela quer filhos, porque ela quer prazer, porque ela quer amor, porque ela quer intimidade, etc. É interessante as mulheres que querem não perder nada de lado nenhum. Quer dizer, eu quero ter toda a liberdade que um homem tem, eu quero poder ser masculina, digamos, entre aspas, no sentido do estilo de vida, tanto quanto os homens, mas quero que ele me ame, me adore, me ponha no altar, e quero ser amada de uma maneira romântica, que não cabe mais. A condição do romantismo nós derrubamos, nós mulheres. Nesse caso, sim, as mulheres, né? Um outro exemplo que eu vejo sintomático é a lei que criminaliza o assédio sexual. Vejam, eu quero fazer aqui uma diferença importante. Abuso do poder é crime, ou seja, independente da lei do assédio sexual, um patrão que diz à sua secretária, se não for para a cama comigo vai ser despedido, isso já era crime, tá? Antes da lei do assédio. Estupro, qualquer tipo de violência física, coação física, já era crime. Então, o que a lei que criminaliza o assédio sexual está criminalizando? A dessacralização do corpo da mulher. Que um homem possa ser insistente, que ele possa passar a mão na bunda numa festa, que ele possa ser chato, que ele possa tentar agarrar desajeitadamente uma mulher. Tornar isso crime numa geração de mulheres que quis dessacralizar os seus corpos, ou seja, se despir da aura conferida pelo tabu da virgindade, é também querer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, são sintomas desse momento confuso que é a segunda metade do século XX, o momento das primeiras grandes conquistas do feminismo. Talvez esteja chegando aí, na vida pública, uma nova geração, já das filhas, das netas, das feministas, que não se preocupa com isso. Não se preocupa com abolir diferenças. Quem sabe é uma geração que conseguiu se instalar aí nesse lugar que eu chamo da mínima diferença. Ou seja, tem uma diferença, essa diferença é no corpo, ela é chamada simbolicamente de castração. Não estou dizendo que as pessoas façam esse discurso teórico todo, eu estou tentando resumi-lo teoricamente, né? E vamos nos aproveitar dela, porque ela não é humilhante para ninguém. Então, quer dizer, são as moças que ocupam uma posição feminina na parceria erótica, mas manejam isso com um certo triunfo, como que diz, descobrimos que isso não é sinal de inferioridade. Uma geração que marcadamente acreditou, e talvez acreditou porque as condições sociais do começo da década de 90 fazia acreditar que para ocupar lugares ocupados pelos homens era necessário ser como um homem. Então, briguentas, agressivas, na vida pública, no trabalho, no emprego, mais realistas que o rei. Porque ninguém castra quem já é castrado, então não tem nem angústia de castração. Quer dizer, uma mulher, quando resolve ficar poderosa, e quando resolve que ela vai virar homem, ela vira muito mais macho do que qualquer homem. Ela não tem o que perder. Não é vantagem. Não tem o que perder no corpo, tá? Eu estou falando lá da mínima diferença. O que ela vai perder? O amor do homem. Então, não é vantagem, mas, né, vamos com calma. Né? Não tem o que perder, mas quando percebeu, perdeu alguma coisa que ela não esperava perder. É isso que eu chamo dessa ousadia, dessa que se subjetivou lá aos 3, 4, 5 anos, a partir das teorias sexuais infantis, da fantasia que tenta explicar a diferença sexual, que é uma fantasia que depois fica inconsciente, mas se subjetivou como quem já não tem nada a perder. A história das garotas do funk nos morros cariocas dizerem, tá bom, se os homens querem que eu seja cachorra, eu sou cachorra. Né? E isso criou muito escândalo justamente na geração feminista que diz, como assim? Né? Nós lutamos tanto para as mulheres deixarem se submeter e agora vem essas meninas dizendo que elas aceitam se fazer de cachorra para um homem, sendo que cachorra já tem aí uma designação bastante pejorativa. Né? Ou será que essas meninas estão dizendo, se esses caras estão com tanto medo, dizendo, sem saber o que dizem, né? Estamos aqui, estão com tanto medo do nosso
poder de liberdade sexual, se eles querem que a gente fale, tá bom, meu filho, quer que eu brinque de cachorro com você, eu brinco para você ficar potente? Talvez seja isso. Ela pode aceitar, eventualmente, ou até querer, ou até gostar, da dor, ou de certas modalidades de dor, se isso entrar num jogo interessante com o seu parceiro. A questão com as mulheres nesse sentido, e com as garotas do funk, e com qualquer uma que diga para um homem, faça de mim o que você quiser, se é que diz, a questão é até que ponto a gente deve acreditar nisso. Uma coisa é você brincar de cachorra, outra coisa é você, na vida, a partir dessa brincadeira, começar a se identificar com isso. Essa é a questão da histeria desde o século XIX. Se ela começa a acreditar na brincadeira, aí na vida ela vai sofrer. Porque daí ela vai querer que o homem compense para ela essa negociação que ela entrou com prejuízo. E o homem não tem como compensar. Porque não é dele que vai vir, é dela. É da posição de sujeito dela que ela abriu mão. Isso ele não pode lidar. Quanto mais ele lhe faz de objeto do seu amor, mais ela se sente em falta com a sua posição de sujeito. Se ela se identificou com a fantasia. Se ela não se identifica, se a fantasia é uma fantasia para brincar de erotismo, não sei o quanto é fácil separar essas coisas, enfim, aí é uma questão para a clínica, a gente estuda caso a caso, mas eu não vi como tão escandalosa a liberdade das meninas, porque essas meninas do funk disseram, a gente gosta disso. Bom, se elas gostam, né, tá de bom tamanho para elas. Por outro lado, quer dizer, o outro sintoma, né, é a violência, quer dizer, aquilo que pode começar a suscitar violência nos homens, o que é que sustenta a sua virilidade diante de uma mulher que lhes parece muito potente, muito livre no seu desejo, que eles confundam o último avatar, o único lugar da masculinidade como a violência. Quando, na verdade, a violência é o último recurso de um homem que se sente impotente. Mesmo que ele não seja, mas que se sente na situação impotente, né? Por último, eu gostaria de mencionar que a feminilidade na era pós-feminista ainda sofre no sentido não do sofrimento, só para falar da posição passiva, né? O acréscimo das novas tecnologias que permitem que a cada um o seu sexo de acordo com o seu gosto e tem para tudo no mercado. Essa máquina não vai frear. Não vai frear porque tem dinheiro em jogo, tem ciência, tem consumidor, tem pesquisa. Então, essa máquina não vai frear, pelo menos enquanto a gente estiver em sociedades de mercado. O que vai acontecer é que, se para assimilar as modificações nas relações entre homem e mulher, que os anticoncepcionais trouxeram há quase um século, imagina como é que nós vamos assimilar as novas mudanças de intervenções no corpo que fazem com que homens e mulheres virem o que eles queiram. Para assistir às palestras na íntegra, acesse cpflcultura.com.br. Hoje, 5h10 da manhã, maneiras diferentes de aprender e educar com o novo telecurso. Ajude a salvar vidas. Seja doador de órgãos.